Um bom almoço, como nós também tivemos, e estejam preparados para mais uma palestra, né? Pode colocar para mim aqui na tela, por favor? A impressão que eu tenho é que nós, como adventistas, agora não vejo o rosto de ninguém. A impressão que eu tenho é que nós, como adventistas, somos assim, bem blindados com respeito a ideologias como o evolucionismo. E isso é natural porque nós guardamos o sábado, porque nós defendemos a semana literal, né, de 6 dias, seguidos do 7º de descanso. Então, dificilmente um adventista clássico, né, aceitaria uma ideia como o evolucionismo. Também dificilmente um adventista aceitaria a ideia da imortalidade incondicional da alma. Ele nem aceitaria a ideia de uma alma imortal, né? Porque ele entende biblicamente que nós somos uma alma e que somos mortais, que o único que tem a imortalidade é Deus, e que para ser imortais nós dependemos de Deus, para viver para sempre, receber a vida eterna, né? Na verdade, imortais nunca seremos, só Deus é imortal. Então essas ideologias, como o espiritualismo, o evolucionismo, elas dificilmente têm aceitação fácil assim no nosso meio. Mas há algumas outras que na sua origem também são um tanto perigosas, que acabam sendo mais sutis e conseguem talvez com mais facilidade adentrar nos nossos arraiais, né? E uma delas eu entendo ser o marxismo. Eu vou expor a vocês aqui algumas convergências que ao longo dos meus estudos eu tenho percebido, não só no que diz respeito à época em que o evolucionismo darwinista e o marxismo nasceram no mundo, como também algumas convergências em termos de filosofia mesmo, de ideias, né? E mais uma vez eu quero me reportar à minha história, porque assim como eu contei de manhã, eu fui evolucionista até os meus 18, 19 anos, de alguma forma eu também fui influenciado e afetado pela visão marxista. Em 1988, eu vivi uma espécie de guinada espiritual, porque eu era um católico, nasci no lar católico, mas nunca fui assim tão envolvido com a igreja católica. Só que neste ano eu fui convidado para participar de uma encenação de Natal. Eu era bem tímido, e eu me lembro que eu perguntei, o que eu vou ter que fazer? Eu seria apenas um rei mago, um mago, né? Hoje eu sei que não eram reis, alguém inventou, né? Eu seria um dos magos que levaria um presente para Jesus e depois sairia de cena, não ia falar nada, e por isso eu aceitei, não precisava falar. Só que depois de participar dessa encenação, eu tinha 15 anos, 14 para 15 anos, eu acabei me envolvendo bastante com a igreja católica, e participei de encenações, fui crucificado como Jesus na Via Sacra, né, naquelas encenações de rua, né, que a igreja católica costuma fazer, ou seja, bastante envolvido com essas programações. O grupo de jovens do qual eu passei a fazer parte era, a nossa ideologia, digamos assim, era a chamada teologia da libertação, que na verdade era muito forte aqui, né, na América do Sul, especialmente nos anos 80, 90, hoje não tanto mais, mas naquela época era bastante forte essa teologia. Um dos expoentes aqui no Brasil era o Frei Leonardo Boff, que está aí na tela. Você percebe que os temas da campanha da fraternidade eram sempre assim mais voltados para o lado social, solidários na dignidade do trabalho, justiça e paz se abraçarão. Sempre eram assim de um fundo bastante social, como eu disse, de luta pelos direitos dos trabalhadores, enfim, algo assim bastante marxizado. Na verdade, a teologia da libertação, hoje se sabe disso, né? E na época também, claro, é uma tentativa de mesclar cristianismo com marxismo, né? Então existiam lá as comunidades eclesiais de base, a gente era bem envolvido com causas sociais, e eu não estou dizendo que isso está de todo errado, porque eu creio que fizemos trabalhos assim bastante interessantes e válidos na época, né? Então, assim como eu fui influenciado pelo darwinismo, também fui por essa linha de pensamento. Aí, uma manifestação de rua em favor dos professores da educação pública, que já na época também sofriam, né, com salários defasados e tudo mais. Aquelas faixas eu ajudei a fazer. Eu estou aqui
com o professor e outros colegas organizando o movimento. Então, me envolvi com essas coisas também, né? Tive, assim, uma atuação, digamos, revolucionária, né? Naquele tempo, quando eu era bastante jovem. Aí eu já mostrei para vocês de manhã o livro Evolucionista, que eu escrevi com 15 anos. Aí, o ponto da virada, quando eu, no ensino médio, estudando química, eu conheci um adventista, criacionista, e aí, estudando com ele a Bíblia, eu tomei a decisão de, em 91, ser batizado como adventista do sétimo dia, lá na Igreja Central de Criciúma, em Santa Catarina. E, naturalmente, que a minha visão de mundo mudou radicalmente a partir do momento que eu conheci a cosmovisão adventista criacionista. Um ano depois, na verdade não foi um ano depois, o meu batismo foi em dezembro de 91, em 92 eu mudei para Florianópolis, eu passei no vestibular e comecei então a fazer o meu cursar jornalismo na Federal de Santa Catarina. Interessante, né, que na época eu não sabia nada disso. Na verdade, a maioria dos universitários vai para a universidade muito ingênuos, crus, né, e acabam não percebendo algum tipo de doutrinação. Por exemplo, a escola de jornalismo, digamos assim, que a gente adotava lá, que os professores utilizavam, era chamada Escola de Frankfurt. Tempos depois é que eu fui pesquisar um pouco mais sobre essa escola, com alguns expoentes assim mais famosos como Herbert Marcuse, Theodor Adorno e Max Horkheimer, todos eles marxistas, e até, às vezes, alguns acham que até mais marxistas do que o próprio Marx, né, que desenvolveram a chamada teoria crítica. Parece uma coisa boa, especialmente para um jornalista, né, você ter uma visão crítica do mundo, você analisar as coisas de uma perspectiva crítica, só que, curiosamente, parece que nunca aplicaram a teoria crítica à teoria crítica. Assim, submeter a própria teoria crítica a uma visão crítica, né? Nos era apresentada essa escola como sendo algo resolvido, não havia nenhuma filosofia concorrente, e a gente adotava, né? O que nós sabíamos para poder, de repente, confrontar, questionar esse tipo de modelo? No livro Autoridade e Família, do Max Horkheimer, ele apresenta algumas ideias bem perigosas, que na época eu não sabia disso, né? Ele fala, por exemplo, que o Estado, que tem que ser combatido, né, que tem que ser subvertido, ele é mantido pela cultura, a cultura do autoritarismo, que, por sua vez, é sustentada pela família patriarcal. Então, é na família que essa ideia de autoritarismo que forma o Estado surge, com o pai, que é a autoridade, com a mãe, que é a autoridade, e os filhos, que têm que aceitar as coisas sem questionamento. Então, na verdade, nesse livro, o Horkheimer propõe a extinção da família, nada de novidade para quem já estudou Marx e Engels, né? A família deve ser combatida, assim como a religião, porque elas são estruturas de autoridade que dificultam o surgimento de uma sociedade sem classes e sem uma autoridade máxima ali. Então, levou anos para eu conseguir aplicar a visão crítica à teoria crítica. Na verdade, eu fui descobrir isso só depois de muito tempo, ao tomar conhecimento de autores de uma linha conservadorista e que me fizeram pensar fora dessa caixinha em que eu tinha sido colocado, de uma visão marxista na universidade. Eu trouxe aqui alguns livros que eu li durante algumas semanas. Eu vou expor alguns deles aqui ao longo da apresentação, mas, por exemplo, esse aqui achei muito bom, O Comunista Exposto, que é de Cleon Skousen. Ele é um professor acadêmico e também foi agente do FBI. E foi uma obra publicada nos anos 50 e ajudou muita gente, especialmente nos Estados Unidos, a tomar conhecimento do que é o comunismo, das ideias originárias e tal. Um outro que eu achei bem interessante, o autor eu acho que é um católico, Léo Vilaverde. Você encontra isso aqui só em sebos, ele está esgotado, né? Mas vale a pena conhecer. A natureza mística do marxismo. E ele mostra, veja, é quase que como se um cristão adventista estivesse analisando essa ideologia sob uma ótica bíblica. Claro que tem umas ideias aqui muito estranhas, obviamente, né? Mas aquilo que ele fala sobre... E outra coisa boa dessa obra aqui é que traz muitos documentos originais, cartas de Marx, cartas de Engels, poemas que ele escreveu quando era jovem, ainda cristão, tudo documentado aqui,
e é um livro que vale a pena conhecer. Vocês que são professores, eu quero recomendar também esse aqui, o Maquiavel Pedagogo, de Pascal Bernardin. O autor mostra aqui as estratégias que são utilizadas pós-Gramsci para trazer certos conteúdos para a sala de aula nas escolas, a fim de promover uma revolução ideológica. Ele mostra as técnicas aqui. Maquiavel, Pedagogo, ou Ministério da Reforma Pedagógica. Esse aqui é de um autor considerado de ultradireita, né? Ele analisa a questão mais do ponto de vista econômico, mas, tirando isso, é uma obra que vale a pena também dar uma olhada, Marxismo Desmascarado, de Ludwig von Mises. É um clássico, embora você tenha que equalizar as coisas, porque ele também está no outro extremo do espectro, né? Mas vale a pena conhecer. Este aqui é de um brasileiro, Antônio Paim. Olha que interessante, ele é um acadêmico, professor universitário, e ele fez filosofia na Rússia comunista, na época da União Soviética. Ele estudou lá. Naturalmente que ele foi doutrinado nisso, mas depois ele acordou para a vida e começou a ver as inconsistências e tudo mais, e escreveu esse livro aqui, Marxismo e Descendência, muito interessante. E é de uma testemunha ocular, né, que conheceu muito bem um dos regimes comunistas do nosso planeta. O que mais que eu tenho aqui? Aqui embaixo, um autor que eu fui conhecer mais ou menos recentemente. Que pena que eu não conhecia antes. Theodore Dalrymple, um inglês, um autor de linha conservadora, é um psicanalista muito culto, um médico, e analisa vários assuntos contemporâneos e alguns assuntos históricos, né, sob uma ótica conservadora. E nesse livro aqui, ele viaja pelos países comunistas, Coreia, Rússia, né, China, e faz um raio-x da aplicação dessa ideologia na prática. Como é que foi nesse país? Será que foi bom para eles? Onde que erraram, né? É muito bom esse livro. Viagens aos confins do comunismo. Mas eu indicaria qualquer obra dele, do Theodore Dalrymple. Aqui tem o nome dele aqui, né? Você copiar aí. E, como não podia deixar de fazer, eu quero indicar para vocês um livro da CPB, Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho, que é o livro Ainda que Caiam os Céus. O autor, pastor Mikhail Kulakov, ele viveu no tempo da União Soviética. O avô dele foi deportado, o pai dele foi preso e ele também mandado para a Sibéria. Por quê? Era um revolucionário? Era um capitalista selvagem? Não, porque era um pastor adventista. E ele foi preso sob a alegação, a acusação de fazer reuniões antissoviéticas. Era culto, era pequeno grupo, não tinha nada a ver com a história. Mas a religião era um empecilho para as pretensões, né, dos comunistas, então, na ex-União Soviética. Vale a pena conhecer esse material, esse livro, porque você vai ver realmente como era o dia a dia e como era difícil você viver uma religião bíblica nos tempos do regime soviético. Bem, acho que para começo de história é isso aí. E ao longo da minha exposição eu vou mostrando aqui para vocês alguns detalhes mais dessas obras. Há outras também, mas não cabia na mochila. Ficou muito pesada. Eu trouxe aquelas que eu achei assim as mais interessantes para um começo de mergulho nesse assunto. Lembra desse filme de Charles Chaplin, Tempos Modernos? É uma crítica ao capitalismo industrial, né, às injustiças sociais que havia, e nós temos que reconhecer que, de fato, havia injustiças. Então, eu costumo começar dizendo assim, que, assim como no evolucionismo existem aspectos que são reais, e que nós podemos aceitar como uma seleção natural, né, o marxismo também traz alguns princípios e conceitos que são válidos, obviamente, né? Por exemplo, a inconformidade com as injustiças. Eu vivi isso na minha adolescência, quando fui marxista, e não acho que estava errado, nós não podemos nos conformar com essas coisas. O trabalho em favor dos mais fracos, tanto é que um dos slogans da Igreja Católica naquele tempo era opção preferencial pelos pobres, porque eram os que mais sofriam naturalmente, né? E denúncia do poder despótico. Só que hoje eu entendo que todas essas causas, digamos assim, estão na Bíblia. Não é verdade?
Então, eu não preciso ser darwinista para entender que a seleção natural é um fato, porque o criacionismo aceita isso. Eu não preciso ser marxista para adotar essas posturas aqui, porque elas estão na Bíblia. Querem ver? Olha uma listinha que eu fiz para vocês. No Antigo Testamento, o amor ao filho era tão grande que a esterilidade era considerada castigo de Deus. Não havia necessidade de proibição de aborto, porque para eles era inconcebível isso. No fim de 50 anos, qualquer terreno vendido era devolvido ao seu proprietário anterior. Ricos não poderiam acumular terras e a repartição equitativa de terras era mantida no país. Olha que lei interessante. Pobres tinham direito às espigas que sobravam nas colheitas. Deus disse, não juntem as espigas que caírem pelo caminho, deixa ali, porque as pessoas que não têm, elas podem pegar livremente, não é roubo. Olha só que interessante. Era proibido cobrar juros em caso de empréstimo. Os escravos não eram considerados mercadoria, e sim pessoas criadas à imagem de Deus. E especialmente o sábado nivelava todos, porque nesse dia todo mundo tinha que descansar, até os escravos, até os estrangeiros, até os animais. A Bíblia tem os maiores e melhores conceitos de justiça social. Não precisamos importar isso de outras ideologias que trazem a reboque coisas perigosas, ideias nocivas, né? Então, o lado bom da maçã, do marxismo, na verdade é cristianismo. Foi quase que importado da visão judaico-cristã, embora muitos não admitam isso, né? O que oprime ao pobre insulta o seu Criador, mas honra o Criador, aquele que se compadece do necessitado. Não é marxismo, é cristianismo. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência, disse o apóstolo Paulo. Entre as coisas que ele fazia, na sua missão, estava cuidar dos pobres. A religião que Deus, aqui é Tiago, né? A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Ponto, está lá. O cristão de verdade não pode se conformar com as injustiças, com a opressão do pobre. Então o cristão de verdade não pode ser marxista, mas também não pode ser capitalista selvagem, né? Não pode ser injusto, não pode ser sovina, não pode ser, como é que se diz? Aquele que só quer acumular e não distribuir. Egoísta, né? Porque isso é bíblico, porque isso Deus espera de nós. Um outro livro que eu não trouxe aqui, mas que vale a pena conhecer, é esse aí. Visões e Ilusões Políticas. Na página 27, o autor diz, o David Koitzes, ideologias tais como socialismo, comunismo, democracia, nacionalismo, liberalismo e até o conservadorismo são inevitavelmente religiosas e idólatras. Percebeu só? Qualquer ideologia pode se tornar um ídolo se a pessoa abandona Deus. E você vê aí fora pessoas radicais de todos os lados, à direita, à esquerda, né? Então, o que eu gostei desse livro aqui é que ele analisa essas várias áreas, né? Democracia, o liberalismo, o comunismo, e mostra como elas podem ser também transformadas em ídolos. Por isso que nossa esperança não vem da esquerda nem da direita, vem de onde? Vem do alto. Eu até acho que cunhei uma frase aí que eu quero compartilhar com vocês. A esquerda é nociva, a direita é perigosa. Nossa segurança está no alto. Eu devia ter posto alto em caixa alta, porque alto aí é o céu, é Deus, né? Então nós não temos que tomar partido nessas questões, né? Só que, dito isto, eu não posso deixar de trazer para vocês o lado podre da maçã, né? E agora eu vou começar então, eu fiz uma ressalva aqui, para dizer para vocês que eu não sou partidarista, eu sou de um partido, o Partido do Céu, pronto, ponto final. Mas aqui me propus mostrar alguns perigos de uma ideologia que eu creio foi gestada para, a semelhança do darwinismo, atrapalhar a missão do povo remanescente de Deus. E depois vocês vão entender por quê. Então, eu indico esses dois livros, um eu já mostrei aqui para vocês, A Natureza Mística do Marxismo, e aquele talvez seja uma das mais completas biografias de Darwin. Também não trouxe porque é um calhamaço assim, e eu faço musculação, mas não cheguei ao ponto ainda de carregar tudo isso. Mas é uma biografia muito boa, e eu vou citá-la aqui em alguns momentos, tá?
que nós vamos ver agora? Vamos viajar no tempo e ver como foi a infância desses dois ícones da nossa cultura ocidental, Darwin e Marx. Comecemos pelo primeiro ali. Nos anos 1840, Charles Darwin vivia numa Inglaterra em ebulição. O clamor das ruas era por revolução, por mudanças numa sociedade estática e com muitos privilégios clericais e exploração salarial. Havia, sim, problemas, havia injustiças. A igreja da época era corrompida. O clero era o mais rico. Quando tudo que a gente leu na Bíblia ali era o contrário, né? Eles acumulavam riquezas. Então, o povo clamava por mudanças. A influência do iluminismo também tem que ser levada em conta, né? E o seu revisionismo peculiar. Novas ideias eram bem-vindas, inclusive no campo das ciências naturais e mesmo da teologia. Revisionismos, né? Vamos rever, porque as ideias antigas parece que não deram certo. O cristianismo mesmo parece que não deu certo. Porque ele se corrompeu, na verdade, né? Então eles queriam mudanças, queriam novidades. Na infância, Charles Darwin sofreu a influência dos avós. Erasmus Darwin, para quem a razão era divina e o progresso era seu profeta, e Josiah Wedgwood, um cristão unitarista cheio de dúvidas. Ou seja, os dois avós de Darwin eram pessoas que não criam mais na palavra de Deus, um dos quais era ateu, praticamente. A influência deles, então, sobre o garotinho. Darwin, obrigado pelo pai, se matriculou num curso de medicina em Edimburgo. Ele vai desistir depois do curso, pouco depois, porque não é o que ele queria. Mas enquanto esteve lá na universidade, ele sofreu a influência de um grupo chamado Plinianos. Quem era esse grupo? Estudantes que pretendiam reformar a sociedade dominada pela igreja. E especialmente o William Gregg, que era um dos líderes dos Plinianos. Olha só, esse Gregg defendia a ideia de que os animais inferiores possuiriam todas as propensões da mente humana. E você começa a entender como é que a mente de um jovenzinho de 17 anos vai sendo moldada por ideias evolucionistas já desde cedo, ok? Plinianos. Os autores dessa biografia dizem assim, que as doutrinas da igreja estabelecida estavam sendo impugnadas, ciências dissidentes defendidas. Isso deve ter afetado o impressionável garoto de 17 anos. Não sou eu que estou dizendo isso. São os biógrafos, que esse contexto, todo mundo é fruto do seu meio, né? É fruto do seu meio. E ele não foi diferente. Então, esse contexto sociocultural e religioso foi moldando o pensamento do jovem Darwin. E, obviamente, que no futuro ele vai colocar tudo isso nas produções literárias dele, né? Dos mentores de Darwin em Edimburgo, um se destacou, esse senhor, Robert Edmond Grant, um especialista em esponjas e evolucionista intransigente. Olha o que disseram ali os biógrafos de Darwin. Nada era sagrado para Grant. Como livre pensador, não via nenhum poder espiritual comandando o trono da natureza. E tinha um humor mordaz que nada perdoava, nem mesmo as escrituras. O que Darwin aprendeu de Grant nesses meses iria configurar sua própria abordagem inicial da evolução 10 anos depois. Olha que interessante. Os biógrafos de Darwin percebendo que os avós, a situação sociocultural religiosa da Inglaterra e esse professor de modo especial ajudaram a moldar o pensamento dele, que depois vai se distanciar completamente da Bíblia, né? Eu recomendo a vocês, então, um filme e um livro. O livro eu já falei de manhã. O filme, curiosamente, o título é A Criação, né? Mas não é criação, é sobre Darwin. Ele é bem fiel assim, aos fatos, retrata, né, a vida dessa figura histórica, né? Mostra os seus dilemas, suas lutas. Então, acho que para você conhecer um pouco da vida desse evolucionista atribulado, como dizem os biógrafos, né? Atormentado, esse filme aqui ajuda. E o livro, Viagem ao Sobrenatural, porque já falei de manhã, ele revela o fato de que o inimigo de Deus vem usando desde a origem essa ideologia para afastar as pessoas da Bíblia, das 3 mensagens angélicas, né? Então fica aqui a dica. Vão anotando aí o que vocês acharem interessante, para depois lerem, né? Vamos lá. O livro A Natureza Mística do Marxismo, está aí o autor, um jornalista, psicopedagogo, Léo Vilaverde. O livro não foi muito conhecido, eu acho, né? Mas é uma pérola. Algumas coisas que o livro traz são muito interessantes.
E hoje, como eu disse, você encontra talvez alguns sebos por aí. Se encontrar, eu recomendo. Nesse livro, o autor traz um trecho de algo que o Marx escreveu no exame de admissão ao ginásio. Olha que bonito. O homem, o único ser que não atingiu a sua finalidade, o único membro de toda a criação que é indigno do que Deus criou, mas o Criador benigno não poderia odiar seu trabalho. Ele queria erguer o homem até ele e enviou seu Filho, através do qual proclamou: agora estáis purificados pela palavra que eu vos anunciei. Bonito, não? Estranho que Marx, até seus 17 anos, foi realmente um cristão. Aqui, ó, de 1818 a 83, ele viveu, né? Então ele foi cristão. O pai era judeu, só que se converteu convenientemente ao cristianismo, porque ele era um comerciante e para ter mais acesso às pessoas, ele se converteu, entre aspas, e Darwin acompanhou essa hipocrisia no seu lar. A mãe nunca aceitou isso, tanto é que quando o pai de Marx, eu falei Darwin até agora, né? Quando o pai de Marx, ele morre, a mãe volta ao judaísmo. Então o Darwin, Marx, ele viveu num lar atribulado, um lar de religião conturbada, assim. Então vamos ali, pontuando. Revolta com uma sociedade injusta e com um cristianismo inerte, parecido com a sociedade inglesa em que Darwin viveu, né? Aqui na Alemanha, Marx viveu algo parecido. Líderes religiosos ricos e exploradores. Predestinação calvinista. Então, na Inglaterra, na Alemanha já era a força do protestantismo. E o calvinismo, que ensina que há uma predestinação, portanto, se você é rico, você foi destinado a isso. Se você é pobre, fazer o quê? Você foi destinado a isso. Isso revoltava Marx, porque justificava a miséria e a exploração. Isso me revoltaria também, né? Convenhamos. Então, o marxismo surge como uma reação a esse estado de coisas. Assim como Darwin teve a influência daquele professor, né, ali em Edimburgo, Marx teve a influência, seus biógrafos dizem isso, de um pensador judeu chamado Moses Hess, um pensador, um judeu liberal, naturalmente. Hess, ele tentou mesclar o messianismo judaico com ideias revolucionárias, ideias sociais, e anunciou a vinda do reino de Deus. Sobre Engels, que também bebeu dessa fonte, ele disse o seguinte, o Hess: Engels se separou de mim como um comunista super zeloso. É assim que eu produzo devastação. Sabe o que eu achei interessante? Que esse camarada aí, o Moses Hess, é muito parecido com pessoas como, por exemplo, Leonardo Boff. Porque ele tentou juntar o messianismo judaico, repito, com uma visão social, né? Criando uma espécie de teologia da libertação antes da teologia da libertação. E ele pregava que o reino de Deus seria estabelecido quando esse Estado fosse igualitário e justo. Eu ouvia muito isso na minha juventude. Não que o reino de Deus iria vir com a volta de Cristo. Aliás, eu nunca ouvi falar em volta de Jesus na minha infância, sabiam disso? Na minha juventude. Eu não sabia que ele ia voltar. Eu fui saber depois. Porque a gente falava em reino de Deus, pensava, é pela via política. Nós vamos trazer uma revolução social que vai trazer justiça. E isso é o reino de Deus. Hess pregava isso. Você vê uma mesma ideia, né, em cabeças diferentes. Foi ele que criou essa bandeira, Moses Hess. E ele disse: a bandeira vermelha simboliza a revolução permanente, até a completa vitória das classes trabalhadoras em todos os países civilizados. A República Vermelha. Foi ele também que disse: é inútil e ineficaz elevar as pessoas à verdadeira liberdade e fazê-las participar dos bens da existência sem libertá-las da escravidão espiritual, isto é, da religião, do absolutismo dos tiranos celestes e terrenos sobre os escravos. A revolução socialista é a minha religião. Forte, hein? Então, o mentor de Marx dizendo que era necessário libertar as pessoas da tirania da religião, porque a religião dele era o socialismo. Muito bem, vamos avançar. 1844, que interessante. Foi nesse ano que Marx conheceu pessoalmente Engels.
E essa parceria deu frutos, hein? Nesse ano ele conheceu Engels, e nesse ano, a esposa dele, que foi uma pobre mulher, eu já vou dizer por quê, Jenny von Westphalen, filha de um aristocrata prussiano, escreveu o seguinte, ela se converteu a essa religião também marxista, olha só, escrevendo para o marido, a sua última carta pastoral, sumo sacerdote e bispo das almas, novamente transmitiu paz e tranquilidade às suas pobres ovelhas. Ela via Marx como um pastor, um sacerdote, marxista, obviamente, né? Então veja que, nessas palavras, a senhora Marx revela a veneração que os amigos e discípulos manifestavam em relação ao líder. Estranhamente, entre 16 e 17 anos, Marx era um cristão. Aos 18, virou completamente a cabeça e tornou-se um ateu, arrogante e agressivo. Por que eu disse que ela foi uma pobre mulher? Não é tão interessante que Darwin e Engels falassem tanto do proletariado, exaltasse tanto as classes inferiores? Ele foi casar com uma aristocrata, rica. Marx nunca trabalhou na vida, assim, para manter a família, né? Para conseguir algum recurso financeiro. Engels, cujo pai era um industrial, o pai tinha uma fábrica, mantinha o Marx por tabela. Interessante, não? Teve um trecho ali da biografia dele que eu fiquei revoltadíssimo. Ele e a esposa estavam morando numa casa de 2 cômodos, sem nada, os filhos morrendo de fome. 2 filhos morreram e as 2 filhas depois se suicidaram. Você vê a tragédia familiar. Ele ganhou de um tio 160 libras para aliviar a situação deles. Ele pega esse dinheiro, vai passear na Alemanha, visitar os parentes, bebedeiras. Quando volta para casa, não tinha mais quase nada. A esposa ficou arrasada. Esse é o homem sobre o qual alguns querem edificar ideologias e que encantou multidões. Enquanto ele viveu, dizem os biógrafos, ninguém dava muita bola para ele. Ele teve um ápice assim, publicou o Capital, encalhou nas livrarias, não vendeu o que ele pensava que ia vender, morreu na obscuridade. Praticamente uma geração depois é que vão ressuscitar esse homem como um Deus. E vão então dar ênfase ao seu livro, às suas ideias e assim por diante. Graças, em primeiro lugar, a um tal de Bakunin, russo, que traduziu para o russo as obras dele, embora tenha sido perseguido e detonado pelo próprio Marx, porque ele não suportava líderes que pudessem ofuscá-lo. Então ele detonou o Bakunin, mas o Bakunin mesmo assim era fã dele, traduziu as obras dele para o russo, e na Rússia então houve ali a primeira tentativa, né, de implantação das ideias socialistas, e deu no que deu. Bom, aqui só para vocês terem algumas ideias da família, dos traços de caráter desse homem e do que ele fez, né, pelos que viviam ao redor dele. Ele vivia na biblioteca lendo, estudando, e abandonou realmente a mulher e os filhos, né, que passaram muita necessidade. Aí está então o livro que mais uma vez eu recomendo a vocês. O autor diz assim, que Marx acreditava que a matéria fosse autodinâmica, não haveria necessidade de criador, planejador ou força governante no universo. Os sentimentos antirreligiosos de Marx encontraram expressão em sua tese ao selecionar o grito de Prometeu como sua divisa. Qual? Em uma só palavra, odeio todos os deuses. Marx escolhe Prometeu, o mito grego, para ser a sua bandeira. E o grito de Prometeu foi, odeio todos os deuses. E eu quero, assim, o interessante é que eu estou trazendo autores seculares para vocês, tá bom? Para não dizer que eu estou fazendo isso por um fanatismo ou coisa parecida. E isso a gente encontra em várias obras, esse lado messiânico, né, do Marx. Aí está. O próprio Marx, que era editor de um jornal chamado Gazeta Renana, ele se apresentou ali, amarrado a um prelo, como o mito de Prometeu. Lembra de Prometeu? Que roubou o fogo dos deuses e deu à humanidade, trouxe as misérias para a raça humana, e com isso também foi punido, sendo amarrado a uma pedra, e todos os dias vinha lá um corvo, né, se eu não me engano, para comer o fígado dele. Aqui uma águia está devorando ali a barriga do Marx, e ele se comparando ao Prometeu. Olha só que interessante, Marx entendia que a sua missão era semelhante a essa, a de dar a luz ao mundo, trazer a revelação. E ele se revoltou contra a religião e os deuses, dizendo que os deuses eram os tiranos verdadeiros que tapavam os olhos das pessoas. A religião não prestava.
E ele se retrata, então, acorrentado ao prelo. A sua rebelião foi pior para a humanidade, assim como o comunismo trouxe mais males do que necessariamente o mal do capitalismo. Isso é muito interessante para ver como ele se via, né, como ele se enxergava. Outro livro muito bom, só tem em sebos, né? Eu não trouxe porque o meu está quase se desfazendo, é dos anos 50. O Ateísmo Moderno, História e Psicanálise. O autor é um teólogo, doutor em teologia e filosofia católico, George Sigmund. Olha que interessante, refletindo sobre esse assunto de uma perspectiva teológica, e não política, como é o caso do Skousen, ele chegou à mesma conclusão e escreveu: seria de todo insuficiente considerar o marxismo uma simples filosofia. O que lhe proporcionou sua assombrosa pujança, manifestada na vitória do bolchevismo, foram suas energias de uma crença messiânica. Olha aí, confirmando o que Moses Hess já pensava e que Marx adotou para si, o novo Messias. Grandes massas populares esperavam o estabelecimento do reino de Deus, depois de uma revolução mais radical e de uma ditadura do proletariado. Aí a ideia: vamos criar o reino de Deus na terra, sem Deus, por uma revolução proletária. Essa é a ideia que estava na base, né, dessa ideologia, dessa reação a coisas que de fato eram negativas, mas foram combatidas do modo errado, né? Aqui, aquele Paim, que é um autor brasileiro, né, nesse livro aí, Marxismo e Descendência, escreveu mais ou menos a mesma coisa. Veja, Marx e o marxismo tornaram-se objeto de culto, como se deu na Revolução Francesa. Talvez que o empenho em abolir a religião deva inevitavelmente desembocar na necessidade de encontrar um substituto. Se você vai tirar a religião do caminho, as pessoas precisam de um substituto, de um sistema que suplante essa religião. Ali, pelo menos, não se procurou dourar a pílula, porquanto foi chamada religião civil. Na França, né? Na Rússia soviética, os comunistas se limitaram a exigir claras demonstrações públicas de devoção à Vulgata. Essa Vulgata, aí, na verdade, era o comunismo, o socialismo aplicado lá à ex-União Soviética, né? Então, eles tinham que demonstrar devoção a isso, a essa ideologia. Vejam, é uma religião. Você já percebeu? E vários autores se deram conta disso. Eu vou exibir agora aqui, durante essa exposição, alguns vídeos, né? Bem curtinhos, eu editei para que ficassem curtos, né? O Pondé é um filósofo, ele leciona na PUC, e curiosamente ele não é marxista, como quase todos, lá e fora de lá. Nesse vídeo ele vai mencionar aqui um partido político, eu não peguei esse vídeo por causa disso, né? Não estou aqui fazendo política partidária de jeito nenhum, por favor me entendam bem. O que me interessa aqui é a justificativa para o fato de que, segundo Pondé, religião sem Deus faz o ser humano se sentir justo. Solta para mim, por favor, esse vídeo aí. Só clicar no meio da tela. No meio da tela. Isso. Acho que eu vou voltar aqui para a gente ouvir, né? Volta para mim. Tem que abrir mais o áudio, né? Vamos lá, de novo. Não só das universidades públicas, na sua esmagadora maioria, apoiam o PT e a esquerda. Eu dou duas respostas. A primeira, um pouco mais profunda, é a seguinte: por que a esquerda é uma seita? É uma forma de religião, uma forma de obsessão. E essas pessoas que são uma espécie de herdeiras do messianismo sem Deus,
Meio forte, né? Bom, você que está aqui e que está me assistindo também depois aí na internet, eu só lhe peço, então, assim, o benefício da dúvida, porque pode ser que você discorde disso, né, e você é livre para pensar diferente, assim como são livres também aqueles que advogam o evolucionismo, né? Mas, pelo menos, a gente pode tentar analisar sob outra ótica, né? E perceber as implicações espirituais. Aqui eu estou tentando fazer isso, né? Não, repito, não estou preocupado com o que estão dizendo sobre partidos políticos, sobre os herdeiros do marxismo, né? Eu quero analisar mais a fundo um pouco, numa camada mais abaixo, as questões da origem dessa ideologia e as implicações espirituais que isso traz para nós, como igreja e também como educação adventista. Pode passar para mim lá a próxima tela? Ok, vamos lá. E aqui, então, eu faço os paralelos que, para mim, ficaram muito claros, e quanto mais eu estudo o assunto, mais eu percebo a semelhança. O que me mostra uma orquestração por trás dessas ideias. Darwin e Marx viveram em períodos mais ou menos próximos, né? Ambos tiveram uma religião familiar conturbada, complicada, com uma família dividida, ateísmo ali no seio familiar. Segundo, a sociedade em que ambos viveram, na Inglaterra e na Alemanha, era instável e injusta. Então, a reação que há é natural e até válida, porque foi uma reação a injustiças reais. Terceiro, Darwin foi influenciado na universidade pelos plinianos e Marx pelos hegelianos, ambos os grupos com ideias ateístas e de revolta contra a religião. Darwin sofreu influência especial de Robert Edmund Grant, que era um evolucionista, e Marx de Moses Hess e outros, ambos os influenciadores ateus, digamos assim, tecnicamente ateus, né? Porque o Hess, embora fosse judeu, advogava uma religião social. Ambos abandonaram a religião. Ambos criaram uma teoria, ou duas teorias, né, anticristãs e independentes de Deus. E de manhã eu trabalhei um pouquinho o conceito de justificação pela fé, das 3 mensagens angélicas, cujo âmago é a dependência de Deus. Mas o que a teoria marxista e a evolucionista, na verdade, advogam é que o ser humano pode resolver por si só, ou seus problemas sociais, ou então melhorar, biologicamente falando, com o tempo, ao longo dos milhões de anos. Assim como o Espiritismo prega também a evolução espiritual. É um tripé, né, de ideias que surgiram ali no cadinho revolucionário do século XIX. Né? A origem das espécies começa a ser escrita, o livro começa a ser escrito em 1844 e é publicado em 1859. O Manifesto Comunista, de Engels e Marx, é publicado em 1848. E eu já começo a desconfiar dessas coincidências, né? Vamos avançar aqui. Eu criei uma teoria também, já que eles podem, eu também quero. É meu direito. Na verdade, eu criei uma palavra, um neologismo. Você não vai encontrar isso aí por aí, né? Mas eu acho que expressa bem o que eu estou tentando mostrar. Evomarxismo. Há muita semelhança, né, entre essas ideias. E veja que interessante. Numa nota introdutória da 2ª edição de O Capital, Karl Marx escreveu como dedicatória o seguinte, a Darwin, né? A Charles Darwin, de um autêntico amigo seu. Se conheciam e um era fã do outro. Tem mais. Esse autor aqui, José Oswaldo de Meira Pena, também não é autor religioso, na verdade é um acadêmico da UNB, que escreveu um livro chamado Polemos. Ele escreveu o seguinte, agora confirma o que eu estou dizendo até agora para vocês, né? Em carta a Engels, de 19 de dezembro de 1860, um ano depois da publicação de Origem das Espécies, Marx informa seu dileto amigo, Engels, que durante, aspas, são palavras de Marx, durante meu tempo de provações, nas 4 últimas semanas, li toda espécie de coisas, entre elas, entre outras, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Malgrado seu inglês pesado, esse livro, qual? A Origem das Espécies. Esse livro contém o fundamento natural de nossa teoria. Segundo o próprio Karl Marx, que livro continha o fundamento natural do marxismo? A Origem das Espécies. Portanto, não sou eu que estou dizendo isso. Outra constatação, encontramos nessa mini biografia de Darwin, de Paul Johnson, em que ele escreveu: a devoção que Marx e Engels demonstraram em relação à origem
ainda na semana de sua publicação, foi seguida por um interesse contínuo entre importantes comunistas, de Lenin a Trotsky, de Stalin a Mao Tse-tung, e todos lançavam mão da teoria da seleção natural para justificar a luta de classes. Eles encontraram um argumento natural para aquilo que eles pensavam, né, no campo das ideias. Luta de classes, tem na natureza também, os animais lutam para conquistar, para vencer, e assim é também na sociedade. Então, outro autor confirma o que eu estou dizendo. Mais um, von Mises. Era o tempo de A Origem das Espécies, de Charles Darwin. A moda intelectual daquele momento era enxergar o homem simplesmente como um membro da classe zoológica dos mamíferos, que agia com base nos instintos. Pronto. Então o darwinismo veio como uma luva, né, para as pretensões marxistas de que a religião é dispensável e de que o ser humano é apenas um animal, né, racional, que age por instintos. Ok? Essa mulher, se não for profetisa, eu acho que não tem outra explicação, porque não era socióloga, não era uma filósofa, né, uma pessoa que tinha conhecimento de política. Mas olha o que ele escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 41. Alguns pretendem que a espécie humana necessita não de redenção, mas de desenvolvimento, evolução, revolução, o que você quiser colocar ali. Que a espécie humana pode se aperfeiçoar, elevar-se e regenerar-se. Assim como Caim julgava conseguir o favor divino com uma oferta a que faltava o sangue de um sacrifício, assim esperam estes exaltar a humanidade à norma divina. Prometeu, o messianismo marxista, né? E por aí vai. Independentemente da expiação, a história de Caim mostra qual deverá ser o resultado. Mostra que o homem se tornará separado de Cristo. A humanidade não tem poder para regenerar-se. Ela não tende a ir para cima, para o que é divino, mas para baixo, para o que é satânico. Dependência ou independência? Sempre analise as coisas sobre esse conflito, né? Que é o conflito real, o âmago do conflito real. Dependência ou independência? Regeneração, evolução, revolução ou submissão aos planos de Deus, que Ele sim vai um dia trazer um mundo justo, real, fraterno, igualitário. Vamos agora fazer alguns contrastes entre ambas as visões, cristianismo e marxismo. Porque há também, se há algumas semelhanças, porque beberam da fonte, há grandes contrastes entre ambos. Antes, quero mostrar mais um vídeo aqui que apresenta alguns teólogos evangélicos, tá? Não tem adventista aqui, discutindo um pouquinho essa questão de marxismo e cristianismo. Olha que interessante as ideias deles. Pessoa que perguntasse para mim, você usa o marxismo ou você
Pode passar para a minha próxima? Para você não dizer que eu estou sendo aqui um fanático adventista, eu quis compartilhar isso. Há outros pensadores, teólogos, Ed René Kivitz, Ariovaldo Ramos, que no meio evangélico eles são bem conhecidos, que têm a mesma cosmovisão da gente, assim, no sentido de que eu devo dialogar com essas ideias, né, com essas filosofias, sim, eu devo reagir às ideias que me rodeiam, mas o meu referencial teórico não é o marxismo, não é o liberalismo, não é o capitalismo, meu referencial teórico está aqui, a Bíblia Sagrada. E eu bato nessa tecla, e eu acho que é a ênfase desse encontro, né? Se nós desenvolvermos uma cosmovisão cristã, se nós permitirmos que a esfera nos leve para a terceira dimensão, para que a gente enxergue isso tudo de cima, de uma ótica cristã, não tem perigo. Mas se eu abandono a minha cosmovisão cristã para adotar um outro referencial, eu estou no perigo, estou no caminho do perigo. Então que a gente siga por aí, por essa trilha, né? De que a Bíblia Sagrada seja o nosso referencial teórico sempre, né? Vamos lá, continuando. Primeiro, o marxismo é por definição ateu, portanto, não precisa nem dizer que é um contraste abissal com o cristianismo. O desejo proposto do marxismo, vide Manifesto Comunista, é de desestruturar a família para reconstruir a sociedade. A família reproduz a lógica da fábrica, dizem eles. A mulher versus o homem, porque o homem é o dominador, então tem que criar também ali uma espécie de divisão. É satânico isso, né? A proposta de Marx é de substituir a religião por um Estado-Deus, que faria o papel dela, inclusive de educar seus filhos, tá bom? O Estado passa a ser Deus. De novo aí, o George Sigmund. A base da filosofia de Marx é o reconhecimento da autoconsciência humana como divindade suprema. A condição essencial para a criação de um novo mundo, no qual o homem seja dono de si mesmo, é a destruição do antigo mundo cristão. Marx e Engels tiveram como dogma inamovível a teoria de que o ateísmo haveria de formar a base da autolibertação do homem. Não precisa dizer mais nada, né? Marxismo é naturalista e materialista em sua ontologia, ou seja, a natureza do ser, da existência e da realidade. Um dos efeitos colaterais dessa compreensão naturalista materialista é a ausência da justificação lógica para a moralidade. O que é a moral no mundo materialista? De onde ela vem? E se não tem uma base para essa moral, ela é relativa. O que hoje é certo, amanhã pode estar errado e vice-versa. A moral, então, passa a ser circunstancial e relativa. Como o professor, então, vai qualificar a conduta de um aluno ou como sendo própria ou imprópria, né? Qual o referencial não circunstancial que o professor passa a ter? Nenhum. E isso é perigoso, né? O cristianismo interpreta a história como direcional e intencional, como uma linha que começa em um ponto intencional e que ruma para um fim intencional, a volta de Jesus. O marxismo vê a história como um produto randômico, uma sucessão de acontecimentos passíveis de releitura ideológica, é o caso de Paulo Freire no Pedagogia do Oprimido, releitura ideológica, ou reescrita, que é o caso da Teologia da Libertação, de Boff, ou até de um redirecionamento, que é o que faz Antônio Gramsci. Daqui a pouco eu falo dele. Então a história passa a ser algo que passível de revisões, de reinterpretações, de redirecionamento, e não uma linha que teve um começo e vai ter um fim, por intervenção divina. Vejam como há diferenças gritantes, né, entre uma ideia e outra. Eu quero ler para vocês aqui, me permitam, um trechinho desse livro aqui, do Comunista Exposto, para vocês verem como a coisa realmente é séria, né? Como que os marxistas ali, clássicos, né, enxergam, por exemplo, os 10 mandamentos, que estão lá na base, né, do pensamento moral judaico e cristão também, daqueles que seguem os 10 mandamentos, naturalmente. Eles veem os mandamentos sob uma ótica bem estranha. Quer ver? Aqui na página 113. Me permito aqui ler esse trechinho para vocês. Os escritores comunistas também sustentam que o código de ética judaico-cristão é moralidade de classe. Com isso, querem dizer que os 10 mandamentos e a ética do cristianismo foram criados para proteger a propriedade privada e a classe proprietária, sempre assim, né? Para mostrar até que ponto os autores comunistas foram para defender essa opinião,
vamos mencionar diversas de suas interpretações dos 10 mandamentos. Eles acreditam que honrar pai e mãe tenha sido criado pelos judeus antigos para enfatizar a seus filhos que estes constituíam propriedade particular de seus pais. Não matarás foi atribuído à crença da classe dominante de que seus corpos eram propriedade privada e, portanto, deveriam ser protegidos juntamente com outros direitos de propriedade. Consideraram que o não cometerás adultério e não cobiçarás a mulher do próximo foram criados para acrescentar a ideia de que o marido era senhor da casa e sua esposa propriedade privada que pertencia estritamente a ele. E aí a coisa vai, né? A releitura dos mandamentos segundo a ótica da guerra, da luta de classes, né? E dispensando totalmente a real interpretação e o motivo pelo qual Deus nos deu a lei, que é para nos proteger, obviamente, né? E nós sabemos disso como adventistas. O pragmatismo, como aliado do marxismo, vê em todo discurso um propósito oculto, o verdadeiro intento, a busca pelo poder. Daí, não se admite verdade, e isso é uma forte contradição com o cristianismo. Lembram da teoria crítica da escola de Frankfurt? Qualquer discurso tem que ser interpretado para ver o que está por trás, as intenções daquilo ali, né? Então, se eu venho aqui pregar para vocês sobre Cristo, a verdade absoluta, calma lá, vamos submeter isso à teoria crítica, porque deve ter um discurso autoritário por trás dessa ideia. E aí a verdade não existe mais, né? Tudo é relativo, né? E obviamente não preciso nem dizer para vocês que isso vai totalmente de encontro à visão cristã de que há sim uma verdade absoluta, há sim um discurso real que é o de Deus, da revelação de Deus, né? Eu quero indicar a vocês, vai ter um monte de tarefa de casa aqui, tá? Primeiro, ler esses livros aqui. Segundo, assistir esse vídeo aqui, tá? Eu não vou ter tempo de tratar disso, mas eles chegam ao absurdo de reler Jesus sob a ótica marxista e dizer que ele foi um revolucionário. Jesus não veio para redimir, não veio para salvar, ele veio para subverter a ordem da época como revolucionário e morreu como um revolucionário. Mentira. Jesus nunca foi contra a autoridade, por exemplo, dos sacerdotes. Ele denunciou as injustiças, sim, mas ele disse, dai a César o que é de César. Era um reino de ocupação. Ele nunca pregou a sublevação, a luta de classes. Não, jamais. Dá a capa, se te pedirem a roupa, dá a outra face. A revolução de Jesus, ela foi lá dentro. Ela se chama conversão. E é por isso que não funciona uma revolução social no nosso mundo, porque nem todo mundo é convertido. Se todos fossem convertidos, aí sim haveria a verdadeira revolução. O mundo seria o céu, mas daí não precisava mais Jesus voltar, né? Então isso nunca vai existir, é uma utopia total, essa sociedade igualitária, porque o ser humano não quer ser igual. O ser humano é mau, ele quer ter mais, ele quer explorar mesmo. Para de dourar a pílula, né? E vamos entender que o ser humano é naturalmente mau. E quando ele aceita Jesus, aí sim acontece a transformação real, né? Então veja, Jesus não foi um revolucionário, de forma alguma, e eu quero que você assista esse vídeo no meu canal, Michelson Borges, lá no YouTube. Eu gastei lá uns 15 minutos explicando as diferenças, para mostrar que Jesus não foi realmente nada disso, né? Ele era Deus aqui na Terra. Quero te recomendar também um artigo, aí no meu blog Outra Leitura, porque alguns comunistas e socialistas e afins usam Atos capítulo 2, 42 a 47 para defender a ideia de que na Bíblia os primeiros cristãos foram socialistas. Nada mais falso. Para começar, eles faliram, né? Por ter essas ideias. Assim como os primeiros adventistas também quebraram. Lembra dos pioneiros adventistas? Que achavam que Jesus ia voltar dali poucos dias? Eles venderam tudo que eles tinham, eles não colheram não fizeram as colheitas porque achavam que ele ia voltar logo. Deus nunca mandou fazer isso. Algumas coisas estão na Bíblia não como prescrição, mas como descrição apenas. Deus foi bom com eles, depois eles até se recuperaram e tudo mais, mas enfim, aquilo que eles fizeram lá em 1843, 44, não era uma prescrição, eles estavam errados, entenderam errado. Os primeiros cristãos também fizeram algo que não foi prescritivo. E o que Lucas está fazendo é descrever o que eles faziam na época. Vendiam tudo que tinham, colocavam no caixa comum e distribuíam, né, segundo as necessidades. Bonito isso. Mas depois
muitos passaram necessidades, tiveram que fazer campanhas para alimentar alguns, e no ano 70 os romanos destruíram tudo isso aí, o cristianismo não adotou essa prática, né? Então, usar isso aqui para fundamentar um socialismo cristão é muita, ou desconhecimento, ou má intenção mesmo, né? Porque não é o caso. Tá? Então, leia, por favor, o artigo é um pouco longo, mas ele explica muito bem essa questão aí. Outro artigo que quero recomendar a vocês, de um amigo meu, pastor Sérgio Santelli, de que lado da revolução você quer ficar. Ele compara a revolução socialista à revolução do céu. Porque teve alguém no passado, há mais de 6.000 anos, ou talvez mais que isso mesmo, né, que propôs uma revolução de um governo celestial, que propôs uma sublevação e introduziu uma rebelião no céu por ir contra um governo. Parece que esse espírito existe até hoje, né? Então, leia esse artigo aqui também, eu recomendo a vocês, para perceber essas semelhanças que há entre aquela revolta e essa. Tá bom? De manhã eu mostrei a vocês que ideias têm consequências, lembram? Falei sobre adúlteros que usam o darwinismo como justificativa. Falei de Hitler, que usou o darwinismo como justificativa. Portanto, ideias têm consequências. Será que aqui também podemos perceber isso? Aí chegamos ao nosso tempo, né? Se as pessoas ficassem só no campo das ideias, é muito bonitinho o marxismo, né? Como utopia e tal. Mas as ideias aplicadas é que são complicadas, né? E aí chegamos ao tal do marxismo cultural, né? Que é um herdeiro lá do marxismo raiz, digamos assim. Antes de chegar ao cultural, mais uma indicação de leitura aqui para vocês. Esse é Peso Pesado. O livro negro do comunismo. Os autores, o mais interessante é que os autores são de esquerda. São comunistas. E eles fazem uma espécie de meia-culpa aqui. E admitem que os regimes comunistas ateus mataram muito mais gente do que qualquer outro regime ou guerras na história. 100 milhões, e está tudo documentado aqui, fotos, documentos, 100 milhões ou mais de mortes pelos regimes comunistas ateus, como, por exemplo, Rússia, 20 milhões de mortos. China, 65 milhões, mais do que as 2 guerras mundiais. Muito mais do que Hitler matou. Vietnã, 1 milhão. Coreia do Norte, 2 milhões. Camboja, 2 milhões de mortos. Leste europeu, 1 milhão. América Latina, 150 mil. E não tinham ainda contabilizado a Venezuela. Né? África, 1,7 milhão de mortos. Afeganistão, 1,5 milhão de mortos. Se alguém aparecer com uma bandeira aqui com a suástica, acho que vai preso, né? Mas, curiosamente, pessoas ostentam a bandeira com o machado lá, a foice e o martelo. A bandeira que expressa um regime que matou muito mais gente. Mas ele foi domesticado, embrulhado para presente e vendido para o Ocidente. Recomendo de novo, se você duvida desse pessoal, pelo menos acredite num pastor adventista, Mikhail Kulakov. Ele viveu num regime comunista russo e sofreu demais por isso. Foi mandado para a Sibéria, eu já falei para vocês, né? Exilado por ser um pastor adventista. Recomendo também esse filme, que conta a história da Milada Horáková. Nasceu em Praga, Tchecoslováquia, em dezembro de 1901. Era uma defensora dos direitos humanos, uma mulher de honra. Foi presa pela Gestapo quando os nazistas tomaram conta da Tchecoslováquia. Depois que a guerra terminou, ela foi solta. Que bom, agora o país está salvo. Agora ela pode de novo defender a bandeira dos direitos sociais, direitos humanos, mas aí começou algo pior. Os comunistas tomaram conta da Tchecoslováquia e Mileva foi presa de novo. Falsamente acusada agora. E condenada à morte aos 48 anos de idade, foi enforcada. Por quê? Porque ela viu que o governo que se estabeleceu era até pior do que estava ocupando antes, injusto, radical e mentiroso. Assista o filme, se você acha que não é bem assim, né? O filme é bem fiel aos fatos. Ela é citada nesse livro aqui, como uma mártir, né? Praticamente, que sofreu sobre o regime, 2 regimes, né? Pobre mulher, no nazismo, foi torturada, espancada, perdeu o marido dela, que era um jornalista, radialista, quando os comunistas tomaram o poder, fecharam a rádio dele. É bem normal isso, né? Controle da imprensa.
porque a imprensa livre é um empecilho para as pretensões comunistas, né? Tem uma bandeira hoje aí, né, que... Lembra que eu falei de manhã sobre bobos úteis? Bobos úteis, bucha de canhão? Tem movimentos que são assim, né? A militância gay, por exemplo, né? Na Rússia eles eram mortos. Ali eles não eram interessantes. Lá na Rússia usaram outras buchas de canhão. Aqui no Brasil, no Ocidente, em outros países, eles são usados como bobos úteis, né? De uma causa maior. Por exemplo, e as mulheres no movimento feminista radical? Isso aqui é espinhoso, eu sei que é um tema bem delicado, né? Mas é preciso falar. Marx e Engels influenciaram muito o movimento feminista. De acordo com Engels, a mulher deveria ser livre para se entregar a quem, quantos, quando e onde quisesse. Iam nascer filhos, não iam? Tudo bem. Os filhos vão ser propriedade do Estado e educados pelo Estado. Não havia uma tentativa de fazer isso há pouco tempo aqui no Brasil também? Vocês sabem do que eu estou falando. A mulher tem que ser livre para se relacionar com outras mulheres e homens com homens, e tem direito sobre seu ventre. Alguma semelhança com o que vemos hoje? Meu corpo, minhas regras. Um cristão não pode dizer isso. Esse corpo nem me pertence. O que é o meu corpo? Templo do Espírito Santo. Se eu creio no Deus Criador, eu pertenço a Ele. Eu pertenço ao Criador. Então, as regras que devem vigir em meu corpo e mente são de quem? Do Criador. Meu corpo, não. Corpo de Deus, regras de Deus. Mas o que é curioso é que essas mulheres, embaladas por essa ideologia, vão às ruas protestar contra uma coisa que até é justa, contra a objetificação do corpo da mulher, que na mídia, na propaganda, no marketing, muitas vezes é apresentada como objeto, né? Só que elas vão lá para fora protestar contra a objetificação do corpo da mulher, se apresentando como objetos. Dá para entender isso? Protestam contra a nudez, a exposição do corpo, mas ficam nuas para protestar contra isso. Para o deleite das câmeras, né? É bem estranho. E aqui eu quero destacar a história, nada como um testemunho, né? Dessa moça, Sarah Winter. Eu não canso de falar da experiência dela, já mantive contato pessoal com ela, uma pessoa sincera, orem por ela. Ela foi membro de movimentos como o Fêmen e outros, né, de feminismo radical, veganismo e tal. E ela participava de protestos, né? Ela também se despia, ia para as praças fazer protesto, até que ela teve um filho, depois de um aborto, que causou profundas cicatrizes na alma dela. Teve um filho e começou a repensar a vida. Hoje, a Sarah Winter é uma defensora dos movimentos pró-vida, uma mudança bem radical na vida dela. E eu quero que vocês assistam então o testemunho dela, já que às vezes a gente falar pode ser mal interpretado, né? Porque você é machista, coisa parecida. Por favor, nada disso, né? Eu acho que o machismo e o feminismo são os extremos abjetos, né? É sempre assim, uma ação e uma reação pior, né? Nós não podemos ser uma coisa nem outra. Mas a história dela mostra, então, a que ponto podem chegar as ideias e que, graças a Deus, ela teve condições de repensar e ter uma vida diferente. Vamos assistir. Eu grávida de 11 semanas, eu não tinha ideia para onde eu ia, podia voltar para minha casa no interior de São Paulo por conta desse irmão que tem problemas com drogas. Eu não queria mais ficar morando de favor na casa dos outros, eu estava completamente desesperada. E eu pedi ajuda nesse grupo. E a coisa que eu mais ouvi, um comentário após o outro, foi: aborta, porque isso não é uma vida, isso é um amontoado de células. Eu fui nesse grupo buscando qualquer tipo de ajuda, um lugar para dormir, um alimento. Eu nem sabia que existiam pessoas como a Doris ou como a Rose, porque talvez se eu soubesse, eu não teria estragado a minha vida do jeito que eu estraguei. Eu fui num grupo feminista procurando ajuda, procurando um emprego, procurando um abraço de amigas. Mas o que eu encontrei foram 4 comprimidos de Ciclopec. E eu recebi esses comprimidos de uma médica, uma ortopedista. E eu fiz a pior coisa que eu poderia ter feito na minha vida. Enquanto eu engolia
topete, eu ia me arrependendo tanto, tanto, de uma maneira inexplicável, que é tão difícil de falar, mas se eu tivesse conhecido as iniciativas pró-vida antes, eu nunca teria feito isso. Que mais do que levantar cartazes é fazer o que essas duas mulheres fazem. Não basta ficar o dia inteiro brigando com homens no Facebook, achando que vão salvar as mulheres e vão fazer alguma coisa de bom para as mulheres. Eu sei que o Estado é laico, mas eu nunca achei que fosse dentro de igrejas que eu fosse encontrar pessoas que fazem muito mais pelas mulheres do que o movimento feminista tem feito. O movimento feminista no Brasil tem grupos organizados no Facebook que facilita o aborto para outras mulheres, se faz vaquinha para comprar citotec, se faz vaquinha para juntar dinheiro. Eu não durmo à noite. Eu tenho sonhos. Eu sonho com pedaços do meu filho saindo de mim. E eu sonho tentando colocar ele de volta. E vocês não sabem como é isso. Mas as pessoas precisam aprender a assumir as suas responsabilidades. Sexo, o objetivo final do corpo humano com isso é reproduzir. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Então, é preciso que as pessoas tenham, não só para levantar cartazes, mas para assumir as suas responsabilidades também. Obrigada. Clica para mim mais uma tela, por favor. Você percebeu que a justificativa das feministas para que ela abortasse foi essa aí? Não tem problema não, isso aí é um amontoado de células. Quem disse que é uma vida humana ou coisa parecida? De onde que vem essa visão materialista? Evolucionismo, né? Materialismo, nós somos apenas um amontoado de células, nós não temos nada de tão especial assim em relação aos animais, por exemplo, né? Somos animais racionais, coisa parecida. Então você torna de novo aqui a moral circunstancial, que é o que eu já falava agora há pouco atrás, né? Ideias têm consequências, sempre. Olha aí, outra triste constatação de que quando os jovens adotam certas visões de mundo, como é o caso do marxismo, do feminismo radical, mudanças ocorrem, né, na vida prática. Essa notícia do O Globo, né, mostra uma página que vinha satirizando transformações de universitários como antes da federal e depois da federal. Depois processaram a página, o cara acho que teve até que fechar a página por causa disso, mas as fotos foram divulgadas por ele e estão na internet, né? Algumas delas para você, se você quiser verificar. Por exemplo, jovens como esta, né, que antes da federal era assim, depois ficou daquele jeito. Ou então, esta, perdoem ali a expressão, ou então, este, antes, depois da federal. Fotos que os próprios jovens postavam, portanto, não tinha nem por que processar aquela página, porque eles mesmos divulgaram essas fotos, né? Enfim. E aí, mais uma recomendação a vocês. Essa mãe de uma filha que foi criada num lar conservador e tudo mais, religiosa, foi para a Universidade Federal e se tornou uma militante comunista. A mãe conta detalhes disso aí, conta tantos detalhes que alguns acham até que foi meio que armado o vídeo. Mas o fato é que eu conheço uma menina, ela é sobrinha de um grande amigo meu que passou pela mesma história. Ainda que essa história aqui tivesse sido montada por algum movimento de direita, sei lá, há outras histórias muito semelhantes, de jovens que vão com seus ideais. Eu vi isso quando estudei na Federal. Vão com seus ideais, vão com a sua bagagem familiar, religiosa, e quando chegam lá, mudam completamente, acham que descobriram a roda, descobriram uma nova vida, liberdade, quando na verdade a liberdade real só existe em Deus. Liberdade para ser feliz, para desfrutar do melhor da vida. Mas eles não entendem isso. Alguns voltam quebrados, machucados, e levam para sempre essas marcas, né? E chegamos então ao famigerado Antônio Gramsci. O que esse rapaz, que ficou preso por vários anos no regime de Mussolini, comunista, marxista, percebeu? Ele que era um jornalista,
filósofo, crítico literário, político italiano, percebeu que não adiantava, por via das armas, você impor o comunismo no mundo. Não deu certo. A União Soviética não deu certo. Camboja não deu certo. Coreia também não. Então nós temos que ser mais sutis. E ele passa os anos de cadeia, que pena que ele foi preso, porque se tivesse ficado solto, não ia ter tempo de escrever. Mas ele ficou lá ocioso, escreveu vários e vários cadernos, que hoje são chamados, conhecidos como cadernos do cárcere. E nesses cadernos, o Gramsci, ele expõe as estratégias para a dominação do Ocidente por via de ideias. Então agora não mais revolução, vamos por outro caminho. Vamos minar a cultura judaico-cristã, cooptar os intelectuais e tomar os órgãos de cultura, e o pior é que deu certo. As universidades públicas hoje são tomadas por ideologia marxista. A imprensa hoje, de modo quase geral, tem orientação marxista, e eu sei disso, até porque os jornalistas de lá foram formados naquelas universidades que têm a mesma orientação. Então, essa ideologia, ela tomou conta, né, dos meios acadêmicos. E eu não sei se vai ser fácil limpar isso aí, né? Pode ser que nunca se consiga. Mas o fato é que as ideias dele reverberaram e deram muito certo. E aí, o Maquiavel pedagogo, né, que já recomendei a vocês, diz que, afastando-se da antiga tática de luta armada e violenta, usam-se entre tantas áreas a psicologia e a pedagogia, e até mesmo a religião, teologia da libertação, para se inserir novos valores, modificar atitudes e condutas, e assim, de modo sutil e perspicaz, alterar os comportamentos da sociedade. Nós não podemos embarcar nisso aí, né? Por favor. Nós temos que estar um pouco acima disso e perceber isso. Nós temos uma cosmovisão infinitamente superior a essas. Não precisamos disso no nosso meio. Eles sabem que as crianças são um alvo fácil e promissor. Olha lá, o capital para crianças. Meu Pequeno Evangelho, Espiritismo, ensinamentos do Espiritismo para crianças, com a Turma da Mônica. Comunismo para crianças. Henriqueta, a Tartaruga de Darwin, Darwinismo para crianças. Por que eles sabem disso? Porque é óbvio. Ensine a criança e você não vai precisar se preocupar tanto com os adultos. Eu conversava agora há pouco, né, à mesa ali com os meus amigos, o Erlon, que é geólogo, o Jefferson e outros mais, e a gente sabe que temos que investir mais nas crianças, produzir mais para as crianças, abrir os olhos dela enquanto são tenras, para que elas possam crescer sabendo se posicionar, porque lá na frente já vai ser meio tarde, 70% vão deixar a igreja, vão abandonar a fé, ok? Eles sabem disso, e talvez estejam fazendo mais do que nós, e isso eu digo com tristeza, no sentido de doutrinar as crianças. Vamos reagir? Temos que reagir. Aí, a pesquisa triste, né, da Lifeway, eu falei de manhã, aqui está o gráfico, né, as top 5, né, razões por que alguns estão deixando de frequentar a igreja, né. Alguns disseram assim, é porque eu mudei para a faculdade e aí eu parei de ir à igreja. Outros dizem que, na igreja tem muito hipócrita ali, gente que fica julgando a gente, né, eu não me sinto bem conectado com o pessoal da minha igreja, e essa razão de 25% ali, eu discordo com as posições políticas e sociais da minha igreja. O que está acontecendo com essa juventude, gente? Uma igreja que não está respondendo às suas perguntas? Uma igreja que não está satisfazendo seus anseios? Uma igreja que não está ensinando esses jovens a se posicionar no meio de tantas ideologias? Aí não tem jeito mesmo, eles vão sair. E o que a gente pode fazer para conter essa sangria, né? Temos que fazer alguma coisa, não só orar por eles, mas fazer alguma coisa por eles. Eu já li de manhã a página 40 desse livro, que não basta a gente só fazer uma oração antes de começar a aula, não basta apenas fazer uma capela por semana, não basta apenas dizer que somos uma escola cristã, nós temos que permear tudo o que fazemos, todos os nossos ensinos, com essa cosmovisão cristã. E para isso precisamos ter uma cosmovisão cristã. Eu volto a citar o livro Educação. É obra da verdadeira educação desenvolver esta capacidade.
treinar os jovens para que sejam pensantes e não meros refletores do pensamento dos outros, quer seja Gramsci, quer seja Engels, Marx, quem quer que seja. Em vez de limitar o seu estudo ao que os homens têm dito ou escrito, sejam os estudantes encaminhados às fontes da verdade, aos vastos campos abertos a pesquisas na natureza e na revelação. Achei fantástico isso. Aliás, eu queria fazer uma pesquisa assim, sobre o conceito de Ellen White de ciência. Ela, aquela senhorinha sem educação formal, falou sobre ciência de um modo tão claro, tão melhor do que hoje se acha que é ciência. Olha ali, em vez de ficar estudando, porque o que é hoje uma tese, né? Geralmente o pessoal fica pegando citação daqui, dali para fundamentar uma ideia, né? Então é o que ele falou, o que ele falou que me interessa. Eu nem posso opinar às vezes, né? Quase nunca. Isso não é ciência, isso é coxa de retalhos. O que ela diz? Em vez de ficar pegando as ideias do que os homens disseram por aí, as palavras deles, vamos levá-los à natureza e à Bíblia, para que eles possam então desenvolver o verdadeiro conhecimento. Na natureza estão as leis do Criador. Observando a natureza, eles vão tirar conclusões a respeito de como as coisas funcionam e de quem é o Deus Criador por trás das leis. E, investigando a revelação escrita, a Bíblia Sagrada, eles perceberão a harmonia que há entre as duas coisas. Ellen White também disse que nada há mais adequado ao fortalecimento do intelecto do que o estudo da Palavra de Deus. Então nós temos que trazer isso para a sala de aula, de alguma forma. Permear tudo o que fazemos com essa visão de mundo que em 1 Coríntios Paulo diz que é a mente de Cristo. Olha que bonito. Temos que ter a mente de Cristo. Como que eu posso ter os pensamentos de Cristo? A cosmovisão cristã. Passando tempo com Cristo. Não tem outro jeito. Se você orar mais, estudar mais a palavra de Deus, isso aqui é acessório, isso aqui é essencial. Você vai desenvolver a mente de Cristo e assim poderá passar para seus alunos o verdadeiro conhecimento, o conhecimento que restaura, o conhecimento que é eterno. Que nós possamos, como educação adventista, cumprir esse chamado que Deus nos fez. Eu queria ter tempo, mas um dia, quem sabe eu faça isso, no estudo de Apocalipse 11, como eu disse de manhã. Tudo isso que eu falei está lá. Curiosamente, a besta que emerge do abismo, a perseguição contra a palavra de Deus, o surgimento do ateísmo, e nos últimos dias o rei do sul e o rei do norte brigando, lutando, de modo que o rei do norte vai prevalecer. Veremos um falso sistema religioso de novo no mundo, e então virá o fim. Está bem pertinho, irmãos. Pela profecia está muito perto. E nós precisamos preparar uma geração para enfrentar tudo isso e estar pronta para a volta de Jesus. Que Deus abençoe o ministério de vocês, o púlpito da sala de aula. Que Deus limpe nossa mente de ideologias que foram colocadas ali de modo sutil, muitas vezes, e em lugar delas coloque a verdadeira cosmovisão que salva, que dá sentido à vida, que é a cosmovisão cristã. Esse é o meu desejo para nós todos. Amém. Muito obrigada, pastor. Você aguarda só um pouquinho já. Nós vamos ter um intervalo, um breve intervalo de